Pessoal, a gente vai começar com um conteúdo novo, tá? Nós vamos trabalhar agora com os triângulos quaisquer. E o que na verdade são triângulos quaisquer? São triângulos que são diferentes dos triângulos retângulos, né? Então eu vou trabalhar com triângulos que não necessariamente são retângulos, não necessariamente têm ângulos internos iguais, ou dois ângulos internos iguais, ou lados iguais, ou dois lados iguais. Quando eu falo de triângulos quaisquer, eu vou usar as relações trigonométricas em triângulos que não são retângulos agora, porque quando nós estudamos a trigonometria, inicialmente nós estudamos a trigonometria no triângulo retângulo. Então agora a gente vai estudar a trigonometria em triângulos quaisquer, né? Então, o que vai amparar esse estudo são duas leis que eu vou enunciar para vocês. Eu não vou demonstrar essas leis para vocês. Depois eu posso até gravar uma videoaula falando da demonstração dessas leis, mas é que elas são bem trabalhosas, as demonstrações delas. Então eu vou enunciar ela para vocês, explicar como que ela funciona, né, e onde que elas são aplicadas. Então basicamente são duas leis que a gente precisa saber aqui, a lei dos cossenos e a lei dos senos. Eu vou iniciar o trabalho com a lei dos cossenos. Então a primeira coisa que você precisa saber da lei dos cossenos é que, em geral, nós usamos esta lei quando o exercício nos fornece mais lados do que ângulos. Então, quando o exercício fornece mais informação sobre os lados do triângulo, a gente usa a lei dos cossenos. Tá? Então, assim, ó, a gente vai ter um triângulo. Vamos considerar um triângulo aqui qualquer, ABC. Os ladinhos que a gente vai ter aqui desse triângulo é Azinho, Bzinho e Czinho. E também nós vamos ter aqui os ângulos internos, tá? Que eu vou chamar aqui de alfa, beta e gama, tá? Esses ângulos são os três ângulos internos do triângulo qualquer aqui que eu estou considerando. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, então quando eu faço a alfa mais beta mais gama, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Beleza? Então o que diz a lei dos senos? Ela diz assim, ó, não se assuste com o que eu vou enunciar, tá? Mas eu vou explicar depois com calma. Então ela diz o seguinte, ó, se você pega aqui um lado ao quadrado, esse lado que você está colocando no primeiro membro dessa equação, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, que nesse caso é o ângulo alfa. Tá, vou escrever ele aqui. Então, o ângulo alfa. Ele é muito, se você notar aqui, ó, o teorema, né? Se você olhar essa primeira parte aqui, ó, do teorema da lei dos cossenos, né, o teorema dos cossenos, enfim, você vai verificar que ele é muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? Só que o teorema de Pitágoras ele é aplicado em qual triângulo? No triângulo retângulo. Então, o alfa aqui, nesse caso, se a gente for considerar um triângulo retângulo, ele vai ser 90 graus. E cosseno de 90 é zero. Então, toda essa parte aqui, ó, ela vai ser anulada e vai sobrar o teorema de Pitágoras. Tá? Mas nesse caso, o nosso alfa não é 90 graus, porque eu estou trabalhando com um triângulo qualquer. Então, por isso que tem essa complementação aqui, essa outra parte do menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de alfa. Tá? Professor. Oi. A Daphne perguntou de onde vem essa fórmula. Então, eu falei ali no início, né? Eu posso gravar depois uma aula e explicar para vocês da onde que vem essas relações, tá? Mas ela é bem trabalhosa, as demonstrações delas. Então, eu estou enunciando ela para vocês e para vocês entenderem como que vocês vão aplicar ela.
Mas depois eu posso explicar da onde que ela vem. Só que vai demorar aí uma meia hora para eu conseguir explicar isso para vocês. Tá? Porque a demonstração dela é bem trabalhosa, dessa lei dos cossenos e da lei dos senos. Tá? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês só entendessem como que ela funciona. Tá? Então, assim, ó, então, a primeira relação aqui que você tem, né, é que se você tem a ao quadrado, se você pega um lado e isola ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, note que o ângulo formado entre os segmentos B e C é o alfa. Por isso que eu coloquei o alfa aqui. Ó. Mas eu não necessariamente precisaria, né, isolar o A. Então, eu posso usar do mesmo raciocínio e isolar aqui a variável B, ou o lado B. Então, ficaria aqui como B quadrado igual. Quem são os outros lados restantes aí? Então, vai ficar A quadrado mais C quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por A e C, que nesse caso é quem? Beta, né? Então, eu vou colocar aqui o ângulo beta. E por fim, né? O que mais que eu posso ter aqui? Além disso, posso também isolar o lado C. Então, C quadrado vai ser igual. Quem são os dois outros lados restantes agora? O A quadrado mais o B quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, que é A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado por A e B, que nesse caso é quem? Gama. Certo? Então, isso aqui caracteriza a lei dos cossenos. Tá? Essas três relações aqui caracteriza a lei dos cossenos. Então, o importante é você entender. Entender o que, na verdade? Que quando você pega um lado ao quadrado e coloca ele no primeiro membro, tudo que vai estar no segundo membro da equação vão ser os lados diferentes desse que você colocou no primeiro membro. Então, se você colocar ao quadrado, quem vai estar na relação no segundo membro são os lados B e C. Se você colocar B quadrado, quem vai estar no segundo membro são os lados A e C. E se você colocar C quadrado, quem vai estar no segundo membro são os lados A e B. Certo? Beleza? Até aqui? Então vamos fazer um exemplo. Onde que a gente usa essas relações aí, né? Como é que a gente vai usar isso? Vamos pegar um exemplo prático aqui, né? De como que a gente usa a lei dos cossenos. Então vou pegar aqui como exemplo esse exercício número 1, que é o exercício da lista, que eu acho que, se eu não me engano, mandei ontem para vocês. Você mandou isso pro meu e-mail? Não, eu botei na sala de aula, no Google Classroom, Nathalie, mas eu posso mandar no teu e-mail. Obrigada. Eu vou deixar de mandar pra minha mãe. Nem pedir pra imprimir, mas tá de boa. Você não quer que eu mande direto no e-mail da sua mãe? Tudo bem. Só que eu preciso do e-mail dela. Ah, não, eu tenho o e-mail dela. Pode deixar. Tá. Eu vou mandar daí direto no e-mail dela. Isso facilita muito. Então, pessoal, então vamos analisar aqui, ó. Aqui ele diz o seguinte, ó. A caixa de água, a água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Meu Deus, eu nunca li tão horrível na minha vida. Eu vou começar de novo, porque depois eu vou editar esse vídeo e apagar essa leitura horrível que eu acabei de fazer. Então vamos lá de novo. Número 1, exercício da Unicamp. Vamos lá. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água. Então tá aqui, ó.
vamos analisar o seguinte. Ó. Aqui está o rio, tá? Esse aqui é o rio. Aqui tem a bomba que coleta, né, que puxa essa água e leva aqui até essa caixa d'água. Tá aqui, ó. E essa bomba e essa caixa d'água estão a 50 metros de distância. Tá? A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, se você analisar aqui, ó, a casa e a caixa d'água, você vai notar aqui que a distância entre as duas, como está na figura, é de 80 metros. Beleza? Tudo certo aí? Aí ele fala assim, ó, o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba, então, ó, caixa d'água, bomba, é essa direção aqui, e caixa d'água, casa, que é essa direção aqui, forma um ângulo de 60 graus. Tá? Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então ele quer saber a distância da casa até a bomba que está ali no rio coletando a água. Então, como é que eu sei que esse problema envolve a lei dos cossenos ou está envolvendo triângulos quaisquer? Primeiro, porque ele não fala que esse triângulo é retângulo. Né? Então, se ele não fala que esse triângulo é retângulo, ele pode ser qualquer outro retângulo. Então, é um triângulo qualquer. Né? E o que me faz pensar se eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Nesse caso, a gente vai usar a lei dos cossenos, porque se você observar as informações que o enunciado dá, ele dá mais quantidade de lados, nota que ele dá 80 metros e 50 metros, mais quantidade de lados do que ângulos, tá? Beleza? Então, a gente vai usar aqui a lei dos cossenos. Bom, quem que a gente quer achar? A gente quer achar o lado x. Então, vamos usar a ideia da lei dos cossenos. Então, eu vou colocar aqui o x quadrado no primeiro membro. O que vai ter que estar no segundo membro? Os outros dois lados. Então, quem que vai aparecer aqui? 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno do ângulo formado por 80 e 50, que nesse caso é quanto? 60 graus. Então, vezes o cosseno de 60. Ah, mas eu poderia ter, em vez de deixado o x no primeiro membro, ter deixado 80 e daí usar os outros dois lados 50 e x? Nesse caso não poderia, porque se você colocasse o 80 no primeiro membro, você precisaria desse ângulo aqui, ó, que você não tem. Então, note que o lado que você está isolando no primeiro membro é o x. Então, o ângulo que vai aparecer aqui no final da fórmula vai ser o ângulo oposto a x, que nesse caso é 60. Então, se você colocar 80 metros no primeiro membro, o ângulo que tem que aparecer é o ângulo oposto a 80, que nesse caso a gente não tem. Assim como a gente não tem um ângulo oposto a 50 metros. Tá? Então, por isso que a gente colocou o x no primeiro membro, porque a gente tem um ângulo oposto a x. Tá? E aí a gente vai fazer continha. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 50 ao quadrado, 2.500. 80 vezes 80 dá 6.400. Menos 2 vezes 50 vezes 80. Vezes cosseno de 60, que é quanto? 1 sobre 2. Muito bem. Então, como 2, o 50 e o 80 estão multiplicados entre si, eu posso simplificar o 2 com 2.
E aí a gente vai fazer só continha. Bom, vamos lá. X ao quadrado igual 2.500 mais 6.400 fica 8.900. Menos 50 vezes 80, como 5 vezes 8 é 40, então 50 vezes 80 fica 4.000. Então, se a gente fizer a diferença aqui, a gente vai ter x ao quadrado igual a 4.900. Quando a gente extrair a raiz, a gente sabe que vai estar acompanhado o mais e o menos, só que como a gente está trabalhando com distância, então a gente só vai pegar o valor positivo. Se raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 4.900 vai ser 70. Então a distância aqui da casa até a bomba corresponde a 70 metros. Certo? Professor, eu não entendi por que não vai se colocar o mais ou o menos na raiz de 4.900. Ah, sim, é porque assim, ó, como a gente está falando de distância, na verdade você tem o mais ou menos, você tem isso aqui, ó, 4.900, raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 4.900. O resultado é mais ou menos 70. Só que como a gente está falando de distância, a distância para a gente é sempre um valor positivo, tá? Então por isso que a gente usa só o valor positivo. Claro. Obrigada. Tá? Em termos da equação, sim. Se você pensar na equação x ao quadrado igual a 4.900, você tem duas raízes. Mas como nesse caso a gente está trabalhando com distância, então a gente vai usar a medida positiva. Tá? Professor, Oi. pode repetir, não repetir, mas explicar aquela parte que você cortou o 2, porque eu pensei que dava pra cortar o 2 só quando ele estivesse embaixo, sabe? Os dois estivessem embaixo. Não, é que assim, ó, Paula, você pode cortar assim, ó, vamos supor que você tenha uma proporção, uma igualdade entre duas frações. Você tem assim, ó, x sobre 5 igual a 7 sobre 5. Aí sim, ó, você pode vir aqui e cortar o 5 com 5. Então, x vai ser igual a 7. Tá? Mas nesse caso, você tem uma multiplicação entre frações. Então, você tem 2 aqui, ó, multiplicado por meio. Né? Se você fizer 2 multiplicado por meio, né, isso aqui vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, eu simplifiquei esse 2 aqui, deu 1. E simplifiquei esse 2 por 2 e deu 1. Foi isso que eu fiz. Ah, entendi, professor. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Então tá. Então vamos falar um pouquinho agora da lei dos senos. Então, a nossa próxima lei aqui de estudo é a lei dos senos. Então, a lei dos senos também a gente vai considerar agora. O que vai ter de diferente da lei dos cossenos vai ser a própria relação, mas também agora porque a gente vai considerar uma circunferência, tá? E onde que vai estar essa circunferência? Essa circunferência ela vai estar assim, ó. Então, a gente vai ter essa situação aqui, ó. A gente vai ter uma circunferência e dentro dessa circunferência eu vou inscrever um triângulo qualquer, também de vértices A, B e C. E note também que essa circunferência ela vai ter um raio, né? Que é a distância que sai aqui do centro e vem até um ponto da circunferência. Então, vamos dar os nomes aqui, né? A gente tem esse segmento que eu vou chamar de R, que é o raio. E aí a gente tem os vértices desse triângulo, que são quem? A, B e C.
E de forma análoga, você vai ter o lado Azinho, Bzinho e Czinho. E os ângulos internos, que são quem? Alfa, beta e gama. Tá? Quando que a gente vai usar a lei dos senos? A lei dos senos ela vai ser usada agora quando o exercício me fornecer mais ângulos do que lados. Então, quando o exercício me oferecer mais lados, mais ângulos do que lados, eu vou usar aqui a lei dos senos. Tá? Além disso, quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando ele se referir ao raio da circunferência Por quê? Porque a lei dos senos ela tem como parte da sua lei, né, a circunferência. Tcharam, né? Óbvio. Então, como é que funciona essa lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, ela diz assim, ó, se você pegar o tamanho do segmento Azinho e dividir pelo seno do ângulo oposto ao segmento Azinho, que nesse caso é alfa, isso aqui vai estar na mesma razão que você pegar o segmento B e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que é o beta, e vai estar na mesma razão que o C dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é o gama. E tudo isso aqui vai estar na mesma razão que 2 vezes o raio dessa circunferência. Tá? Então, isso aqui caracteriza a lei dos senos. Tá, vamos ver como é que isso funciona. Mas como é que a gente vai usar essas 4 igualdades? Não é que você vai usar as 4 igualdades. Quando eu escrevo a lei dos senos, eu estou dizendo que tudo isso aqui está na mesma razão. Né? Na verdade, você vai usar elas em pares. Né? Você vai usar as igualdades 2 a 2, né? Para encontrar os segmentos, ou os ângulos, ou o raio. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui, que daí vocês já vão entender. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo número 2, que fala da lei dos senos. Então, olha só. Ele fala para a gente considerar um triângulo, tá? Vou fazer o seguinte aqui, antes de desenhar o triângulo, eu vou desenhar uma circunferência. Vou pegar uma circunferência. Note que o exercício não está falando de circunferência, mas é que eu quero fazer, eu quero discutir essa parte do raio para vocês entenderem. Ele está falando aqui de um triângulo qualquer, né? E aí ele diz o seguinte, que os ângulos A e B, então aqui ó, você tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. O ângulo A que ele está se referindo é o nosso alfa. Ele está dizendo que aqui ó, mede 60 graus e aqui mede 45 graus. E além disso, ele fala que o lado BC mede 5 raiz de 6 centímetros. Certo? E o que ele quer descobrir é a medida do lado AC, que eu vou chamar aqui de X, tá? Que é o que eu quero descobrir. Então, como é que eu sei que eu tenho que usar a lei dos senos? Note que nesse caso, o exercício está me dando mais informações sobre ângulos
do que lados. Lado ele está dando um lado numérico e dois ângulos. Então a gente vai usar a lei dos senos. Então o que a gente vai escrever? Ó? A gente vai dizer que o x dividido pelo seno do seu ângulo oposto, então seno de quanto? 45. Isso é igual ao 5 raiz de 6 dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Então, seno de 60. Nota que eu não usei todas as igualdades ali, né? Eu usei duas delas porque já é o suficiente para eu achar o valor de x. Então, não preciso, até porque eu não tenho mais a terceira informação, né? Eu não tenho quanto que vale o lado AB aqui, nem o ângulo C. Apesar que o ângulo C eu posso descobrir, já que eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Né? Então, 60 com 45 dá 105. O ângulo C aqui mediria 75 graus. Mas não preciso disso. Tá? Então, olha aqui o que a gente vai fazer. Muito bem. Vamos multiplicar aqui em x. Então, eu vou ter o seguinte. Ó, x vezes seno de 60 é igual a 5 raiz de 6 sobre seno de 45. Então, x vezes seno de 60, eu sei que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 5 raiz de 6 vezes raiz de 2 sobre 2. Ó, Paulinho, aqui agora o que você comentou. Ó. É que você podia cortar só embaixo. Note que eu tenho aqui ó, duas igualdades de frações, aqui tudo multiplicado entre si, e tenho denominadores iguais. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó, cortar esse 2 com esse 2. Tá? Então, note que eu vou ter aqui. Ó, eu vou ter o seguinte. Ó, raiz de 3x igual 5 raiz de 6 vezes raiz de 2 vai ficar 5 raiz de 12. Tá? Então, vamos isolar aqui o x. X vai ser igual a 5 raiz de 12 sobre raiz de 13. Você vai falar assim para mim, eu tenho que racionalizar, né? Sim, você tem que racionalizar porque tem a raiz do denominador, mas você não precisa nesse caso. Porque se você notar aqui, ó, em cima você tem a raiz quadrada de 12 e embaixo você tem a raiz quadrada de 3. Então você pode dividir o 12 por 3. Por quê? Porque aqui é o mesmo índice, é o mesmo radical, é uma raiz quadrada. Então eu posso escrever que esse x aqui vai ser igual a 5, né? Raiz de 12 divididos por raiz de 3 dá raiz de 4. Como eu sei que raiz de 4 é 2, então vai ficar 5 vezes 2. E o x aqui vai ser igual, então, a 10 centímetros. Que é a minha alternativa letra E. Tá? Vamos supor, hipoteticamente, que eu quisesse achar o raio dessa circunferência aqui, né? O exercício não está pedindo isso, mas vamos supor que ele peça o tamanho desse raio aqui, ó. Tá? Como é que eu descubro o tamanho desse raio? Bom, vou usar o mesmo raciocínio. Vou escrever aqui assim, ó, que 5 raiz de 6 está sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, que é 60. E isso agora eu vou colocar que é igual a 2 vezes o raio, como diz lá a lei dos senos. Né? Então, beleza, vamos fazer a multiplicação cruzada. Aí eu vou ter 2r vezes seno de 60 igual a 5 raiz de 6. Tá? Então, eu vou ter aqui ó, 2r vezes seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 5 raiz de 6.
Ó, como eu tenho duas frações multiplicadas aqui, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E o raiz de 3 que está multiplicando, ele passa para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter assim, ó, que R vai ser igual a 5 raiz de 6 divididos por raiz de 3. A mesma situação ali, eu não preciso racionalizar. Como eu tenho raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 3, eu posso dividir os dois termos. Então, isso aqui vai ficar 5 raiz de 2. Raiz de 2 não é exato, então fica no radical, centímetros. Então, o raio dessa circunferência mede 5 raiz de 2 centímetros. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Calma aí que eu não entendi. O que a gente achar o raio vai fazer com que a gente descubra a medida do lado AC. Não. É que o exercício terminou aqui, ó. Elisa, né? O exercício ele já terminou aqui, tá, Elisa? Ele terminou aqui no x igual a 10. Acabou o exercício. Porque ele queria saber o lado AC. Acabou. Aí eu falei assim, ó, hipoteticamente, vamos supor que o exercício pedisse o raio dessa circunferência. Entendeu? Aí que eu fiz essa parte aqui em verde. Então, se ele pedisse o raio da circunferência, em vez de eu fazer 5 raiz de 6 sobre seno de 60 igual a x sobre seno de 45, eu ia fazer 5 raiz de 6 sobre seno de 60 igual a 2 vezes o raio, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, tá bom. Isso que estava me confundindo. Tá? Obrigada. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Então vamos lá, vamos fazer um outro aqui. Vamos falar só um pouquinho para tirar um print, por favor. Claro. Eu tirei, Elisa. Ah, tá. Bom, agora eu já tirei também. Obrigada. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui um outro exercício legal. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Vou pegar o 3, vou fazer na sequência também. Bom, vamos ver aqui, ó. Em um triângulo ABC, o lado AB mede 4 raiz de 2 e o ângulo C oposto ao lado AB 45. Determine o raio da circunferência. O que você vai usar? Eu não sei se eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, porque ele está dando a mesma quantidade de lados e ângulos. Mas como ele está falando de circunferência, qual lei que coloca nas suas premissas a circunferência? A lei dos senos, né? Então, como é que você vai fazer isso aqui? Bem simples, né? Então, você vai fazer aqui, ó, 4 raiz de 2 está para o seno do seu ângulo oposto, então seno de 45, e isso vai ser igual a quanto agora? 2 vezes o raio. Mas por que você colocou 2 vezes o raio? Porque eu quero saber o raio, porque eu quero descobrir o raio, tá? Então, vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Eu vou ter o seguinte, ó, 2R vezes seno de 45, isso é igual a 4 raiz de 2. Então, 2R, seno de 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, igual 4 raiz de 2. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. 2 com 2 aqui eu posso simplificar. E o raiz de 2 que está multiplicando vai passar para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter que assim, ó, R vai ser igual a 4 raiz de 2 divididos por raiz de 2. Portanto, R igual a 4 centímetros. Beleza? Tranquilo, né, pessoal?
Achei bem tranquilo. Professor, Oi. os exercícios ficam mais complicados ou eles são, assim, simplesinhos? Porque eles são bem tranquilos até agora. Não, eles são... Tem uns dois aqui que vocês vão ter que pensar um pouquinho. O 4 é um que vocês vão ter que pensar um pouquinho, mas também não é... Ele fala assim, ó. Vou dar a ideia já aqui para vocês, mas ele fala assim, ó. Oi? Não, é porque eu não queria saber, porque eu queria descobrir sozinha, mas tá bom. Não, eu só vou dar uma dica, assim. Tá? Ele fala assim, ó, que André fabricava uma pipa em formato de losango de lado 48 centímetros. Então, o losango é uma figura mais ou menos assim, ó. Tá? Nossa, ficou horrível meu losango, né? Mas, enfim, uma figura mais ou menos assim, ó. Tá? Esse lado aqui mede 48 centímetros. Qual deve ser o tamanho das varetas, sabendo que o menor ângulo interno mede 60? Então, esse ângulo aqui, ó, ele está dizendo que é 60 graus. Tá? Então, onde que estão as varetas aqui? Você tem uma vareta aqui e tem uma vareta assim, ó. Professor? Oi. Como que você sabe que o menor ângulo interno é esse de cima e não, tipo, do lado ou embaixo? Não, é que depende como você desenhou. Aqui no desenho eu consigo perceber que o ângulo, esse aqui é o menor. É que assim, ó, num losango, os ângulos são iguais e impares, tá? Então se aqui é 60, esse de baixo aqui também é 60. Ah, tá, mas se eu quisesse, eu poderia ter feito esse daí meio? Ah, não, também... Não, entendi, ah, tá. É os ângulos internos do losango, tá? Beleza? Então aqui, ó, os lados medem 48. Então como é que se descobre essa vareta menor, né? Ó, você tem dois lados e um ângulo. Então você pode descobrir aqui, por exemplo, essa vareta que está aqui, ó. Deixa eu destacar aqui em outra cor. Então essa vareta que está aqui eu posso chamar de x e aplicar a lei dos cossenos, tá? Então eu vou descobrir aqui essa vareta aqui menor. Como é que eu descubro a maior? Tem uma propriedade do losango em que as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, quando você achar aqui o valor de x, você pode olhar para esse triângulo retângulo que está aqui, ó, tá? Que vai ser o quê? Um cateto vai... Desculpa. Ele vai ser isósceles? Sim. Aquele triângulo ali é um triângulo isósceles. Então aqui, ó, como é que eu descubro a vareta maior? Então eu vou pegar aqui, ó, metade desse lado que eu descobri, tá? Aqui eu tenho que é 48 e aqui eu vou chamar de y, por exemplo, né? E aqui eu posso aplicar Pitágoras, teorema de Pitágoras, para descobrir o y. Aí eu vou multiplicar esse y por 2 e vou ter a vareta maior. Tá? Então essa é a ideia mais ou menos para vocês fazerem. Tem outra forma. Então aqui, ó, se aqui é 60, aqui também é 60, dá 120. Para 360 falta 240. Então esse ângulo maior aqui, ó, ele mede 120 graus. Tá? Aqui 120 e aqui 120. Porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360. Então você tem 60 com 60, 120. Mais 240, que é a soma desses dois, dá 360. E aí você pode aplicar novamente uma lei dos cossenos aqui, ó. Esse cara é 48, esse cara é 48. Aí essa vareta maior aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, você pode chamar, sei lá, de z. E aí você aplica a lei dos cossenos. Z quadrado igual 48 ao quadrado mais 48 ao quadrado menos 2 vezes 48 vezes 48 vezes o cosseno agora de 120 e não de 60. São duas formas de você fazer. Então esse eu acho que é o exercício que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês fazerem, mas não é um bicho de 7 cabeças, a gente pode fazer junto depois. O resto, pelo que eu me lembro, é bem tranquilo, tá? Aqui o 7 vai dar uma dor de cabeça nas continhas para vocês fazerem, mas não no problema em si, mas com os radicais. Mas em geral, acredito que vai ser bem tranquilo. Tá o gabarito aqui. Beleza, pessoal?